Setembro é um mês super importante de conscientização e também de resistência para a comunidade surda aqui no Brasil. A gente chama de Setembro Surdo. E para a gente entender de verdade o que isso significa, nada melhor do que mergulhar nas histórias de vida de três pessoas que mostram na pele suas lutas, suas conquistas e toda a jornada para encontrar a própria voz. Olha, para a maioria das pessoas, essa é uma pergunta que a gente nunca precisou se fazer, né? Mas para milhões de brasileiros, essa é a realidade de todo santo dia. Então, vamos fundo nisso e conhecer quem pode nos ajudar a entender melhor essa questão. Hoje a gente vai acompanhar a trajetória do Wesley, do José Carlos e da Larissa. São três histórias bem diferentes, mas que acabam se cruzando em vários momentos, seja nas experiências, nos desafios e principalmente na busca por um direito que deveria ser básico, o de se comunicar. Eles são atletas, professores, pais, empreendedores. Sabe, as identidades deles vão muito, mas muito além da surdez. E é exatamente por aí que a gente começa a entender a riqueza e a complexidade de cada uma dessas vidas. Para cada um deles, essa jornada começa em um ponto muito específico, o momento da descoberta. Um diagnóstico que não só mudou a vida deles para sempre, mas também é de suas famílias, que de repente se viram jogadas num mundo totalmente novo e desconhecido. E o que chama a atenção logo de cara é como o comecinho da vida do Wesley e do José Carlos foi parecido. As mães deles, depois de um tempo notando que os filhos não viravam quando chamados pelo nome, foram atrás de ajuda médica. E aí veio a confirmação. Foi, com certeza, um momento de muito choque e de muita incerteza sobre o que o futuro guardava. Já a história da Larissa, por outro lado, seguiu um caminho diferente. Ela não nasceu surda. Uma meningite muito forte na infância a deixou em coma e, como uma sequela, tirou a audição dela. Isso já nos mostra que a surdez tem várias origens, não é uma coisa só. Essa frase, ela dá uma dimensão do tamanho do preconceito e principalmente da desinformação que as famílias enfrentavam. Imagina só ouvir isso sobre o seu filho. O José Carlos conta que a mãe dele, mesmo sem entender nada sobre cultura surda na época, simplesmente não aceitou aquilo. Ela sentiu que não era verdade e decidiu lutar. Bom, depois daquele choque do diagnóstico e de ter que lidar com o preconceito, veio o ponto de virada. Aquele momento em que a comunicação deixou de ser um muro para se tornar uma ponte. E essa ponte foi construída com a descoberta da língua de sinais e da comunidade surda. E cada um deles encontrou o seu caminho, sabe? O Wesley se achou nos escoteiros, onde tudo era muito visual e ele se sentia incluído. O José Carlos, com 8 anos, finalmente teve contato com a Libras numa escola com outros alunos surdos. E a família da Larissa, numa atitude incrível, tomou a decisão de se mudar de cidade só para buscar apoio e recursos para ela. Mas afinal de contas, o que é a Libras? É importante deixar isso bem claro. Não é mímica, não é um código secreto, é uma língua de verdade, completa, com gramática e estrutura próprias e é reconhecida por lei no Brasil. Ah, e um ponto que o José Carlos fez questão de frisar, ela não é universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Agora, vamos dar um salto no tempo para ver como aquelas crianças se tornaram adultos super realizados. As conquistas deles são impressionantes, de verdade. Mas, como a gente vai ver, essas vitórias convivem lado a lado com barreiras sociais que, infelizmente, continuam existindo até hoje. 29. O que será que esse número significa? Esse número aí são as medalhas de judô que o Wesley já ganhou na carreira. Além de ser um atleta de elite, faixa preta, ele também é corredor, escala montanhas e viaja o Brasil todo conhecendo outras comunidades surdas. É a prova viva de que aqueles limites que tentaram impor a ele simplesmente não existiam. E o sucesso não para por aí. O José Carlos virou professor. Hoje ele ensina Libras e português para novos alunos surdos, se tornando aquela referência que ele mesmo precisou ter no passado. Já a Larissa é educadora, tem o próprio negócio de venda de ovos e é mãe de 2 filhos ouvintes, que se comunicam com ela perfeitamente em Libras. E aí, no meio dessa história de conquistas, a realidade bate na porta. No momento super cotidiano, a Larissa foi pegar um pedido e se deparou com essa palavra tão pejorativa no lugar do nome dela. Essa situação, que pode parecer pequena, é de uma violência enorme e mostra como a ignorância ainda é uma barreira diária. E as histórias deles estão cheias de exemplos assim. A Larissa fala sobre como é depender da família numa consulta médica sem conseguir entender direito o próprio diagnóstico. O José Carlos lembra da dificuldade que foi na faculdade sem intérpretes. São barreiras do sistema, sabe, que transformam tarefas simples em desafios gigantescos. A partir de tudo o que viveram, eles nos deixam lições muito poderosas.
São mais do que histórias de superação. São verdadeiras aulas sobre respeito, sobre o uso correto das palavras e sobre direitos. Esse aqui é talvez um dos pontos mais importantes que eles nos ensinam. O termo surdo-mudo está errado e é ofensivo. A palavra correta, a forma respeitosa de se referir, é simplesmente surdo. E o motivo é muito claro, como a Larissa explica. A surdez é uma questão de audição. Não tem nada a ver com a capacidade de se expressar. A voz de uma pessoa surda está nas mãos, nas expressões do rosto, na libras. Chamar alguém de mudo é como apagar a forma de comunicação e a voz dessa pessoa. E só para a gente ter um contexto, a Larissa nos lembra das datas que marcam o Setembro Surdo. Cada um desses dias celebra uma parte dessa luta. A luta pelos direitos, pela valorização da língua, pela identidade surda e também pelos profissionais que fazem essa ponte de comunicação, os tradutores e intérpretes. As histórias do Wesley, do José Carlos e da Larissa nos mostram que capacidade existe de sobra. O que ainda falta muitas vezes é oportunidade e acessibilidade. A luta deles não é só deles, né? Ela nos convida a olhar ao nosso redor e a nos questionar. O que a gente está fazendo no nosso dia a dia para quebrar as barreiras do silêncio?